Bem, pessoal, então o nosso assunto de hoje, a nossa aula de hoje será aí em relação aos sais orgânicos, função extremamente importante aí relacionado com os compostos oxigenados, né? Compostos orgânicos oxigenados. Então nós vamos estar aí definindo essa função orgânica, tá? Então alguns questionamentos que podem surgir durante essa aula e nós vamos estar aí pretendendo abordar, né, o que caracteriza a função dos sais orgânicos. Você lembra o que é uma reação de neutralização? Essa pergunta ela é feita justamente porque a reação de neutralização é um conteúdo relacionado ao primeiro ano do ensino médio, relacionado às funções químicas da química inorgânica, né? Quando a gente estuda ácido, base, sais e óxidos, então esse assunto da neutralização tem a ver com isso. E também um questionamento aí da nossa realidade atual, né? Como a higienização com água e sabão nos protege do coronavírus. Então, tudo isso tendo relação aí com esse estudo de hoje, dos sais orgânicos, né? Então, essa função química, sais orgânicos, tendo aí essa definição, uma definição que aborda isso, os sais orgânicos são derivados aí de ácidos carboxílicos, são obtidos através de reações de neutralização, também denominadas salificação. Você lembra o que é uma reação de neutralização? Então, é justamente nesse quesito aqui que nós retomamos esse assunto visto lá no primeiro ano do ensino médio, né? Que quando a gente utilizava um ácido, qualquer ácido inorgânico, do mundo inorgânico, né? Por exemplo, o ácido clorídrico. Então, vamos supor aqui o ácido clorídrico, o HCl, lembrando que os ácidos inorgânicos, toda vez que for um ácido inorgânico, começa com o hidrogênio. O hidrogênio, ele é a parte positiva da molécula, e o Cl, o cloreto aqui, é a parte negativa, né? Então, esse aqui é o ácido, e esse ácido, se nós quisermos neutralizá-lo, nós vamos ter que utilizar e reagir com ele uma base. Então, supondo que nós vamos utilizar uma base forte, como o NaOH, essa base forte chamada de hidróxido de sódio, dessa reação desse ácido com essa base vai se produzir um sal. E vamos ter aqui a formação do sal NaCl, que é o cloreto de sódio, e também a formação de água, H2O. Lembrando que a água pertence à função dos óxidos. Então, nessa reação de neutralização, sempre nós vamos ter o quê? Uma reação entre um ácido com uma base, formando sal mais água. E essa reação de neutralização também conhecida como salificação, ou seja, é aquela reação química que produz um sal. Então, sempre da reação de um ácido com uma base, vai produzir um sal. Essa reação de extrema importância lá para a química inorgânica, ela também repassa aqui a sua importância para os sais orgânicos também, né? Então, veja só. A reação de neutralização ou salificação é o nome que se dá a toda reação química que ocorre na mistura de um ácido com uma base. A rigor, compreende A rigor compreende a reação entre o hidroxônio, que é o H3O+. Gente, esse hidroxônio aqui nada mais é do que o cátion hidrogênio, né, o H+. Normalmente nós falamos H+, nós usamos a pronúncia H+, e não H3O+, dá mais trabalho, né? Então a gente fala cátion H+, que é o hidroxônio, é uma simplificação do hidroxônio. E a hidroxila, o OH-, resultando em água, H2O. Então essa reação é muito importante dentro da química, seja ela orgânica como inorgânica. Então aqui nós temos o H+, que é o hidroxônio, ou seja, H3O+,
reagindo com a hidroxila, OH-, formando aqui duas moléculas de água. Se você conta aqui as quantidades de átomos, né, 2 vezes 2 aqui, ó, dá 4 hidrogênios, e nós temos aqui também 4 hidrogênios, ó, 3 aqui do hidroxônio e mais um hidrogênio aqui da hidroxila, totalizando 4 Hs. E 2 oxigênios, né? O 2 aqui multiplicando o O também, 2 oxigênios, nós temos um oxigênio do hidroxônio e um oxigênio aqui da hidroxila. Tá? Então essa reação acontece muito aí quando você reage o hidroxônio com o OH-, né? Ou o H+ do ácido com o OH- de uma base. Essa reação de neutralização para a formação de sais orgânicos. Como que acontece essa reação de neutralização, né? Normalmente, nós vamos estar utilizando aí um ácido carboxílico, e nós vimos que o ácido carboxílico é uma função orgânica oxigenada, né? Variando aí o tamanho da molécula. Esse R aqui identifica para nós a introdução aqui de outros carbonos na forma aí de radicais, aumentando essa cadeia orgânica. A função do ácido carboxílico é a presença do grupo carboxila, né, que é essa parte aqui da molécula, onde nós temos aqui o carbono de número 1 do ácido, né? E a base que nós vamos reagir com esse ácido carboxílico é uma base do mundo inorgânico, né, não pertencente aí à química orgânica. Então, esse X representado aqui na fórmula dessa base pode ser qualquer metal, que nós vamos ter aí a formação dessa base. A hora que nós reagimos essa base com esse ácido, vai promover também a reação de salificação, ou seja, a produção de um sal, só que agora um sal orgânico. Como que é isso? Ele tem a parte do ácido carboxílico, mas ele pega também a parte aí do cátion da base, que é o X aqui em questão, nessa base de exemplo. E formando também água, como toda reação de neutralização, forma sal e água. Nessa outra imagem, nós temos a identificação que esse é o grupo funcional deste composto. Né? O grupo funcional aí tendo uma parte do ácido carboxílico e mais a presença do cátion, que veio aí lá da base utilizada. E esse X é um metal, né? É o cátion aí que está sendo utilizado para a formação desse sal orgânico. Então, o grupo funcional é esse aí. A carboxila mais a presença aí desse cátion, né? Então, sai um hidrogênio ali do OH para a entrada. Aqui, na realidade, tinha um hidrogênio, né? Então sai um hidrogênio dessa posição, o cátion sendo mais reativo, ele tira o hidrogênio dessa posição e assume essa ligação aí com o oxigênio da carboxila. Para nós darmos a nomenclatura de sais orgânicos, nós seguimos essa regrinha. É a mesma regra lá da química inorgânica. Nomenclatura de sais. É o nome do ânion, seguido de e o nome do cátion, que vai formar o nome do sal. Então, o nome do ânion vem a partir do nome do ácido correspondente e o nome do cátion vem a partir do nome do metal correspondente que foi ali, que fez a ligação com essa parte aí do ácido carboxílico. Então, gente, veja bem, nós vamos ter agora essa primeira atividade. Eu vou pedir para vocês copiarem no caderno de vocês esse primeiro exercício, que diz o seguinte, ó. A reação a seguir é um exemplo de salificação, ou reação de neutralização, né? Sobre ela, responda ao que se pede. Represente essas estruturas por meio de fórmulas químicas, classifique-as quanto à função química e dê o nome das substâncias envolvidas. Então, de que reação que nós estamos falando? Desta aqui. Veja que na representação dessa reação química, nós estamos utilizando o modelo bola-bastão. Então, o que vocês vão fazer? Redesenhar isso, reescrever essa equação, utilizando carbono,
hidrogênio, oxigênio, e aqui também em azul tem a presença do N, do nitrogênio, tá? Então, nós vamos utilizar a reescrita dessa equação para a gente perceber aí como que está acontecendo de fato essa reação química. É claro, né, pessoal, se esse composto, se essa reação química, ela está retratando uma reação de salificação ou reação de neutralização, é claro que isso aqui é um ácido, e no caso vai ser um ácido carboxílico. Essa parte aqui é a base, essa parte aqui é o sal orgânico, e aqui, é claro que vai ser a água. Então, vocês vão reescrever essa equação de novo, dizendo aí o nome de cada substância envolvida nessa reação. Como que chama esse ácido aqui? Esse ácido carboxílico que a gente está utilizando? Como que chama essa base inorgânica? Como que se chama esse sal orgânico que nós estamos obtendo? E aqui a água, né, H2O, a gente já conhece. Então, esses são aí os objetivos desse exercício. O nitrogênio, né? Ele sempre está com 4 hidrogênio? Nesse caso aí, é diferente pelo seguinte, porque o nitrogênio ali, ele está formando um cátion, uma estrutura diferente. E outra coisa, o nitrogênio, ele não tem que fazer 4 ligações, ele tem que fazer só 3. Então, nesse caso aqui, é uma base do mundo inorgânico, né, da química inorgânica. Então, a fórmula fica assim, ó, NH4OH, né, então esse é o hidróxido de amônio. Então, é uma base. Só que essa estrutura, na realidade, ela não funciona muito bem assim. Na realidade, ela é a junção do NH3, da amônia, mais a água. Só que como essa estrutura ela fica numa substância aquosa, misturada com água, então existe a formação desse cátion NH4. Só que, na realidade, o nitrogênio só faz 3 ligações com o hidrogênio. Nesse caso aqui, é uma situação instável. Mas a gente mantém a fórmula NH4OH, o hidróxido de amônio, que é o nome dele. Tá? Então, na realidade, o nitrogênio faz sempre 3 ligações, tanto na química orgânica, como na química inorgânica. Nesse caso aqui é só uma questão da representação. Então, aqui nós vamos ter, ó, já corrigindo o exercício. Esse aqui o NH4OH, essa substância aqui é uma só na realidade. Aqui foi colocada separada justamente por essa situação aí da junção do cátion com o ânion, formando a base. A parte positiva e a parte negativa. Agora, esse ácido carboxílico, ele vai ter um nome. Como ele é feito aqui de 2 carbonos, esse ácido carboxílico é o ácido, sempre ácido carboxílico começando com a palavra ácido, né? Esse aqui vai ser o ácido etanóico. Et de 2 carbonos, an, porque entre os carbonos só tem ligações simples, e oico, que é a terminação de ácido carboxílico. Esse ácido etanóico, ele vai reagir com essa base que se chama hidróxido de amônio, formando aqui esse sal orgânico que vai ser chamado de etanoato. Esse é o nome do cátion, etanoato. Etanoato de, como aqui estamos juntando o cátion sódio, o cátion amônio, então vai ficar etanoato de amônio mais água. Certo? Esse etanoato de amônio, ele também, como nós vimos lá nos ácidos carboxílicos, quando só tem 2 carbonos,
a nomenclatura também pode tender à nomenclatura usual. Esse etanoato, ele pode ser chamado também de acetato. Então, esse sal orgânico pode ser chamado também de acetato de amônio. Também é um outro nome válido para esse sal orgânico. Tá? Faltou aqui a gente desenhar a fórmula, né? Que o exercício também está pedindo. Então, temos assim, ó, H3C, C dupla O, OH, esse é o ácido etanóico, reagindo aqui com o NH4OH, que é o hidróxido de amônio, formando aqui esse sal orgânico, que é o NH4CH3COO. E mais água. Tá? Então pode ser representado dessa maneira aí. Então aqui na correção nós temos, né? Aí tem o ácido carboxílico, chamado de ácido etanóico ou ácido acético, que também é o mesmo ácido que tem no vinagre, é o mesmo ácido do vinagre. E esse ácido etanóico, ele vai reagir aí com a base inorgânica NH4OH, que é o hidróxido de amônio. Hidróxido de amônio é o nome técnico, né, dessa base. E da reação desse ácido com essa base vai formar aí o sal orgânico, chamado de etanoato de amônio, ou pode ser chamado também de acetato de amônio, que é a mesma coisa. Formando aí a água, que é um óxido. Então, gente, essa reação química, muito importante na química orgânica, conhecida aí como reação de salificação, ou também reação de neutralização. Só que a neutralização aqui está acontecendo com um ácido orgânico. Né? Uma reação que é muito importante que a gente se lembre, que normalmente pode ser cobrado muito nos exames, em relação a essa reação de neutralização, é uma reação que também pode ocorrer no nosso organismo, que é uma reação de neutralização, né? Normalmente, quando nós comemos alguma coisa, pode não cair muito bem, né? E pode gerar aquela acidez acentuada no estômago, né? E nós sabemos que no nosso estômago tem o suco gástrico, né? E o suco gástrico nada mais é do que o HCl, o ácido clorídrico, em forma aquosa, ou seja, ele está misturado com água. E então, quando esse ácido clorídrico ele atinge uma acidez muito forte, o nosso estômago começa a queimar. Né? Isso, tem gente que chama de azia, tem outros que chamam de gastrite, refluxo, né? Tem muitas doenças relacionadas a essa hiperacidez do suco gástrico no estômago. E daí você precisa fazer tratamento para minimizar esses efeitos aí da superacidez estomacal. Que normalmente você vai ter que utilizar um remédio que vai ser uma base. Né? Normalmente é aquele remédio branco, o hidróxido de alumínio. Então, o hidróxido de alumínio, ele tem a fórmula AlOH3. Então, ele é uma base inorgânica. Então, dessa reação, dessa base, que é o hidróxido de alumínio, com o ácido do estômago, nós vamos ter uma neutralização. Né? Vai formar aí o AlCl3, o cloreto de alumínio, que é um sal, e também vai ocorrer a formação de água. Então, ou seja, a utilização de um remédio, que é uma base, para neutralizar esse ácido, vai promover aí uma sensação de alívio em relação à queimação do estômago. Então, a gente tem aquela sensação assim, parece que jogou água no fogo, né? Porque você tem aí a neutralização dessa acidez estomacal. Então, uma questão também relacionada com
o nosso organismo, né, onde você tem uma reação de neutralização ou também uma reação de salificação, ok? Bom, tem agora esse outro exercício, né, seguindo a mesma linha do anterior, que é como que vai se chamar, né, essa estrutura aqui. Só que agora, o metal que vai se unir aqui ao ácido carboxílico é o metal Na. Então aqui é o oxigênio, né? Aqui é o oxigênio, aqui é carbono, aqui é hidrogênio, hidrogênio também e hidrogênio aqui também, tá? Então o que vocês vão fazer? Represente sua fórmula química e estrutural e dê o nome conforme as regras vistas. Então como que vai se chamar essa estrutura aí? Que vai ser um sal orgânico, né? Como que vai se chamar esse sal orgânico? Então vamos corrigir então. Bem, represente a sua fórmula química estrutural, né? Então vamos desenhar aqui. Como o primeiro carbono tem 3 hidrogênios, H3C, ligado aqui a um carbono com dupla O, um oxigênio aqui embaixo, ligado juntamente aqui com o sódio. Lembrando que o sódio aqui é o cátion dessa estrutura e o OH aqui é a parte negativa. Então, ou seja, o acetato aqui, ou o etanoato, ele funciona como o ânion e o cátion vai ser o sódio aqui nessa situação. O nome desse composto ficará etanoato de sódio, ou pode ser chamado também de acetato de sódio. Ok? Então é isso que nós temos aí, duas representações possíveis aí para a sua fórmula estrutural, as duas estão corretas, etanoato de sódio ou acetato de sódio. Comentando aqui sobre algumas aplicações do acetato de sódio, essa substância muito importante, né? Para a indústria, por exemplo, ela pode ser utilizada aí para neutralizar correntes de rejeitos, isso na indústria têxtil. Pode ser também um agente de decapagem, encurtimento ao cromo, retardar a vulcanização de cloropreno em produção de borracha sintética, também utilizado como soluções tampão, na formulação de tampões para controle de pH em muitas aplicações de laboratório. Muitas reações químicas, isso a nível laboratorial ou até mesmo em nível biológico, o pH deve ser controlado do início da reação até o final. Então, normalmente são utilizadas soluções do tipo tampão para segurar o pH naquele valor específico. Já o acetato de sódio também pode ser utilizado em alimentos, justamente para o controle do pH, que é adicionado como conservante, regulador de acidez e reforçador de sabor. Exemplo, batata do tipo chips, vinagre. Nos Estados Unidos também tem aí esse acetato de sódio. Interessante aí o comentário em relação ao pH dos alimentos, né? Nessa situação de variação de pH, nós podemos ter aí a deteriorização dos alimentos e, consequentemente, a sua perda de validade. Então, o controle do pH dos alimentos é de extrema importância para o seu período de validade. Então, na indústria alimentícia, é utilizado muito o acetato de sódio com essa finalidade, controlar o pH. Outros usos na tinturaria, sabões, farmacêutica, na fórmula de diuréticos, expectorantes, né, xarope, né, e em fotografia. Então a gente pode conferir aí que o acetato de sódio, um composto, um sal orgânico aí com muitas aplicações em diversos ramos aí da nossa vida. O acetato de sódio também é ainda utilizado na produção de plásticos, como um retardador de elastômeros. O elastômeros é um tipo de polímero, né?
na indústria do petróleo como um agente tamponador, novamente aí como um tampão na produção do petróleo, lama de perfuração e fluidos de conclusão de poços. Adicionado na avicultura, água potável para as galinhas, para ajudar a evitar doenças associadas com o superaquecimento e também a desidratação. Então, podemos notar aí que o acetato de sódio é um grande aditivo químico usado aí numa vasta gama de ramos da indústria. Em relação ainda a outras propriedades dos sais orgânicos, nós temos aí a relação do ponto de fusão e também de ebulição. Lembrando que ponto de fusão é a passagem do estado sólido para o líquido e o ponto de ebulição é do líquido para o gasoso. Devido à presença de cargas elétricas de sinais opostos, há uma forte atração eletrostática que une os íons do sal. Assim, é preciso uma quantidade grande de energia para romper as atrações entre as moléculas, por isso seus pontos de fusão e de ebulição são elevados. Então, esse sal orgânico, ele comporta-se aí de duas maneiras, ou seja, ele tem uma parte apolar, que é característico das estruturas orgânicas. Então, essa parte da molécula, que é a parte mais orgânica, esse sal ele tem uma característica apolar. Já essa parte da molécula, que é onde fica aqui o cátion e o ânion, ele já carrega uma característica polar. Então, ou seja, uma molécula com duas características, tanto polar como apolar, então isso favorece a elevação dos seus pontos de fusão e de ebulição, haja vista que a atração e a ligação entre as moléculas se dá mais fortemente. Estado de agregação, ainda em relação às propriedades, a atração entre os íons das moléculas dos sais acaba produzindo aglomerados com formas geométricas bem definidas, chamadas de retículo cristalino. Então, esse retículo cristalino, gente, é aquilo que a gente observa normalmente nos sais. Se você observa, por exemplo, o sal de cozinha, o cloreto de sódio, a nível microscópico, você vai ver lá a cada grãozinho de sal sendo constituído aí por cristais, né, de NaCl, formando aí enormes retículos cristalinos. Isso em decorrência da possibilidade de junção desses compostos pelas suas cargas elétricas que possuem aí a molécula. Visto que apresentam forma definida, apresentam-se como sólidos cristalinos nas condições ambientes, ou seja, 25 graus Celsius e a pressão de 1 atm, ou seja, temperatura ambiental, né? Solubilidade. A maioria dos sais derivados de ácidos carboxílicos é solúvel em água. Então, existe essa afinidade com a água, essa interação, e isso é interessante. Já em relação à densidade, por serem sólidos, costumam apresentar densidade mais elevada do que a água, então, ou seja, são mais densos que a água, então eles ficam embaixo da água, né, sob a água, quando em mistura com essa substância. Quando vamos lavar louça, essa é a atividade 3, então nós também vamos realizar essa atividade que está aí ligada diretamente com a nossa vida diária, né, o nosso cotidiano, e diz o seguinte: quando vamos lavar uma louça engordurada, nos deparamos com a situação seguinte: somente água não vai limpar a superfície. Para que ocorra essa limpeza, recorremos a sabões ou detergentes. Você sabe como ocorre a remoção da gordura por essas substâncias? Então, uma pergunta bem relacionada aí ao nosso dia a dia. Também vamos deixar aí um tempo para vocês copiarem essa questão. Então, quando for 11h35, nós retornamos aí para a correção aí dessa atividade, tá? Então, aqui basicamente vai ser uma pergunta relacionada ao nosso dia a dia, mas também com essas características características e propriedades que comentamos aí a respeito desses sais orgânicos, ok? Vou deixar aqui a resposta, né, para vocês, para quem se interessar em quiser copiar essa resposta para essa questão.
Então aqui diz o seguinte, ó, os sabões facilitam os processos de limpeza devido à sua ação detergente. Do latim detergere, que significa ir limpar, a ação detergente é justificada pela estrutura do sabão, que apresenta uma parte apolar e uma parte polar. A parte apolar do sabão interage com a gordura, enquanto a parte polar interage com a água, formando partículas que mantêm dispersas na água e são arrastadas com ela durante a lavagem. Então esse é o processo químico aí de funcionamento, né, de como o sabão ou os detergentes funcionam, quimicamente falando, em decorrência aí da polaridade das moléculas. Então os sabões e os detergentes, eles possuem em suas moléculas uma parte polar e uma parte apolar, ok? Vamos falar um pouco sobre esse assunto, né, que relacionado aí ao nosso dia a dia. Agora que nós já conhecemos um pouco aí sobre as reações químicas, nós vamos mostrar um vídeo aí para vocês que falam sobre o porquê que nós devemos usar o sabão, né, para lavagem das mãos e como que isso protege-nos em relação aí ao coronavírus, né, esse assunto da nossa atualidade em relação aí à pandemia que nós estamos passando, tá? Então, vou colocar aqui um vídeo bem rapidinho, 3 minutinhos aí para a gente assistir. Aí depois, na sequência, a gente já vem fazer a chamada